Em 2004, o jornalista americano Larry Rotter, do New York Times, radicado no Brasil na época havia mais de 30 anos, publicou uma reportagem que quase custou a sua expulsão do país a mando de Lula. A matéria tratava da conhecida predileção do ex-presidente por bebidas fortes, vício que estava afetando seu desempenho no gabinete do Palácio do Planalto. Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, eu comia, diz uma galhofa comum de se ouvir. Naquela ocasião, o ministro interino da Justiça, Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, chegou a considerar inconveniente a presença do jornalista no território nacional e determinou o cancelamento de seu visto temporário nos termos da lei, o que não ocorreu. O conteúdo do texto censurado é irrelevante, independentemente de ser verdadeiro ou falso. Mas a reportagem também causou certa repulsa pela ousadia da pretensa ofensa de um estrangeiro falando mal de um presidente brasileiro no Brasil. Contudo, o que sobressai nesse episódio é o aspecto do respeito à liberdade de expressão, que por sua vez se reflete na liberdade de imprensa. Dois pilares fundamentais da democracia, para cuja defesa está prevista em lei a reparação por eventuais excessos cometidos, se for o caso. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, diz o inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal. Lula já se revelava um detrator das liberdades com essa reprovável tentativa de demonstração de força. E o desejo de pôr em prática esse controle nocivo sobre a difusão de informação continua à flor da pele, pelo que o candidato tem manifestado em seus discursos de postulante ao retorno ao Planalto. Mas a preocupação do petista talvez tivesse outras razões naquela época, que não somente a revelação do pendor incontido pelos alcoólicos. Larry Rotter estava investigando algo que Lula, o PT, o Supremo Tribunal Federal e meio mundo não quer que seja investigado: o rumoroso assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Numa reportagem sob o título Acusações de corrupção vêm à tona com morte de prefeito brasileiro, Rotter afirmou que, quando Celso Daniel foi sequestrado e morto a tiros, líderes do Partido dos Trabalhadores se apressaram em culpar esquadrões da morte ligados à direita. A polícia acabou fechando o caso, alegando que o prefeito teria sido vítima de um crime comum. Uma vez reaberto o processo, 2 anos após o homicídio, firmava-se, entretanto, a tese de que ele havia sido morto numa contenda por causa de uma caixinha para fins eleitorais, de muitos milhões de dólares, que, segundo seus familiares, destinava-se a beneficiar o fundo de reserva para a campanha do PT. Até hoje, este é um crime mal resolvido, ou não resolvido. E Celso Daniel permanece como a assombração mais aterrorizante a puxar os pés dos petistas durante as madrugadas. A lembrança de Larry Rotter, neste momento, advém justo da crítica que precisamos fazer à censura que Lula e seus asseclas preconizam. O controle da mídia virou questão de honra para esses democratas. E tem quem defenda essa aberração achando que está protegendo reputações e, em última análise, a verdade. O interessante é que as mídias já vêm exercendo sem qualquer cerimônia e com toda disfarçatez uma forte censura à direita, ignorando o fato de que, com uma eventual eleição da esquerda, o efeito Orloff se consumará e eles, os socialistas de iPhone, serão os próximos censurados. Eu, censurado, sou você, censor, amanhã. É assim que funciona, se eles não sabem. Devemos deixar bem claro que a censura que a grande mídia e a sua cúmplice, a toga, vem fazendo não é a mentira, é a verdade, que vem lutando a duras penas por vir à tona. E quando ela finalmente se impuser, muito pouco sobrará dos seus prostituidores, travestidos de seus donos. De uma forma ou de outra, a verdade sempre prevalece. Está sendo assim pouco a pouco com a revelação das atrocidades cometidas durante a fraudemia. E não será diferente
em relação às falácias que a esquerda, tão afeita a elas, vem se divertindo em jogar ao vento. O Brasil, com seus bons brasileiros, é muito superior àqueles que têm feito um enorme esforço para destruí-lo. Nós temos um futuro, eles não. A propósito, durante esta semana o Jornal Nacional fará entrevistas com os 4 candidatos mais bem cotados nas pesquisas, que surgem todos os dias, por todos os cantos, patrocinadas por todo tipo de interessado. A última, do Datafolha, por exemplo, foi contratada pela própria Globo. Há muito que esse noticiário perdeu em credibilidade, já tendo caído em desgraça na confiança do telespectador. Mas, e hoje em dia sempre tem um mais, nessa moda do jornalismo adversativo, pode valer a sua audiência. Nesta segunda-feira, dia 22, o entrevistado é Jair Bolsonaro, do PL. Na terça, 23, Ciro Gomes, do PDT. Na quinta, 25, Lula, do PT. E na sexta, 26, Simone Tebet, do MDB. Uma boa chance de avaliar plataformas de governo e contrapor discurso e prática, não negligenciando a avaliação do passado de cada um. Essa última avaliação, então, pode até decidir o seu voto, se você pensar privilegiando a razão em relação às simpatias ideológicas. Comentário simultaneamente publicado no Observador do Planeta e exibido em vídeo no YouTube no canal instantnews.1.